Olá, boa noite. Você que me acompanha, seja ao vivo, seja depois, né? Eu programo essas transmissões sem muita antecedência. A maior parte das pessoas assiste depois. É o seguinte, o último assunto do cenário político, né? Nos meios de direita, essas bolhas às quais eu estou ligada, que eu acabo acompanhando, eu acabo recebendo as informações. É assim uma adesão aí à candidatura do coach Pablo Marçal. É a candidatura essa que eu satirizei já em 2022, né? E continuei tirando sarro esse ano, por razões pessoais, né? Evidentemente, o último dos meus compromissos é ser cabo eleitoral de um lado ou de outro. Então, para mim, realmente não é um assunto tão importante assim quanto tantas pessoas estão achando essa candidatura. E eu tampouco acho que o Pablo Marçal possa ser considerado uma repetição do que aconteceu no Brasil em 2018 com o Bolsonaro, que era um cara de dentro da política, mas que se mostrou disposto, né, com o conhecimento que ele tinha ali de dentro, a tentar propor algo disruptivo, por assim dizer, né? E eu acho muito equivocada a comparação entre as duas coisas, porque o Bolsonaro tem uma trajetória, trabalhou muitos anos, né, pela eleição. Foi um azarão, não pensava assim, não sabia muito bem o que esperar da presidência, né? E tinha experiência política, né? Era um sujeito que sabia um pouco ali o que o esperava, né? Talvez não soubesse tanto, porque foi sofrida a presidência dele, mas tinha alguma ideia do que era trabalho parlamentar, trabalho legislativo e etc, né? Tanto que ele foi substituindo frequentemente todas as pessoas que trabalhavam no governo, porque a coisa não ia dando certo e ele tinha consciência da regra fundamental da política. É uma regra da maneira como se faz política modernamente, já expliquei isso inúmeras vezes em vários vídeos, que é a questão de sobreviver, né? O Bolsonaro tinha uma missão principal que era terminar o mandato, naquele clima de contra tudo e todos, fazendo um monte de besteira, comprando brigas com a base, muitas vezes dando bola para os piores tipos de aliados, que são os idólatras e puxa-sacos, né? Que são as pessoas que nunca vão dizer como é que você corrige os rumos, né? São as pessoas que simplesmente vão depositar suas esperanças e ter uma relação de idolatria com você, que é o pior tipo de relação que o ser humano pode ter com o outro, é de idolatria, né? E infelizmente Bolsonaro teve essa inclinação em acatar como se fosse uma coisa boa, ter o amor dos seguidores e tal, né? Esse mês a gente tematizou na Esmeril os fetiches perversos e eu resolvi falar apenas de idolatria. E aí eu escrevi A Vida e Legado do Profeta Elias, né? Não sei se vocês se lembram, lá que está no livro dos Reis, do Antigo Testamento, da disputa entre o profeta Elias e a realeza, né? Jezabel e Acabe, né? Ali você tem um momento que você tem uma divisão dos judeus, do povo de Israel, você acaba tendo duas capitais, ali um dos governantes resolve, por questões diplomáticas, casar os seus filhos com os povos vizinhos. O Acabe que era o herdeiro, acaba sendo casado com a Jezabel, que tinha uma origem pagã, e ela traz a sua religião consigo. E aí ela e o marido acabam introduzindo, né, deuses falsos entre os israelitas, etc., entre o povo de Israel. E isso cria uma situação de uma crise moral mesmo, né? E o profeta Elias surge como grande combatente dessa disseminação da idolatria naquele momento, né? E eu escrevi sobre essa história, escrevi um artigo sobre a idolatria, a sua relação entre fetiche e idolatria, e uma imagem para guardar, eu tenho uma seção na Esmeril que eu criei, que é uma imagem para guardar, que eu falo uma imagem que simboliza alguns perigos aos quais a gente está apontando nessa edição, né? E eu nomeei o cercadinho de ouro, porque eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal da Jezabel, os falsos profetas da Jezabel, que é aquela rainha, mulher do Acabe, eram os adoradores de Baal. E Baal, ele está associado também ao bezerro de ouro, né? A história do bezerro de ouro é antiga, né? Moisés já teve que lidar
com adoração ao bezerro de ouro do seu povo. Mas aí, de novo, Elias vai lá e tem de lidar de novo com esse assunto. Então aí eu chamei uma imagem para guardar e eu intitulei assim, o cercadinho de ouro, né? Porque eu encontrei imagens de pessoas assim, de joelho rezando no cercadinho, umas loucuras, né? Então o nível de idolatria que a gente viu nos meios conservadores, nos meios direitistas ligados ao Bolsonaro, foi um negócio que me impactou muito negativamente, né? Uma vez eu dei uma aula magna e eu falei, olha, acho que a pior experiência que eu já tive na vida foi ver um grupo de pessoas rezando como se estivesse diante de um altar de Deus, mas fazendo isso na frente da alvorada. Né? E foram pessoas que votam nos mesmos candidatos que eu, mas que estão completamente equivocadas, né? E aí o que a gente está vendo agora, né? Então assim, a gente teve todos esses problemas que são próprios de um ambiente em profunda crise moral, em que mesmo uma força que surge como uma força política que surge com o intuito de enfrentar uma crise moral, ela é parte da crise, né? E aí você tem a esquerda promovendo cultura da morte e na direita, por outro lado, você tem pessoas que entendem que a religião é importante, mas dirigem as suas esperanças na salvação para a política, cometem esse erro clássico, é um erro humano muito comum, porque em ambientes políticos completamente degenerados, marcados, em ambientes gerais, tá? Em qualquer ambiente cultural marcado por uma crise moral profunda, e a nossa crise política ela é só um aspecto da crise moral, é só uma aparência da crise moral. Veja, não há muito o que fazer, né? E o Pablo Marçal, eu vejo ele como mais um sintoma desse ambiente, né? E por eu vê-lo como mais um sintoma desse ambiente, né? É um sintoma que não, de maneira alguma, me desperta qualquer tipo de esperança. Eu vejo que ele é mais um sinal do quão profundamente errados nós estamos em achar que há uma saída pela política, né? Como eu vejo isso, eu acabei me separando assim, tendo uma visão muito diferente da maior parte até dos meus amigos, né, que estão todos empolgados com essa candidatura, porque isso tem a ver com compromissos essenciais que eu tenho assumido desde 2022, né? E aí eu falei, eu vou fazer uma live sobre isso para pelo menos deixar clara a minha posição, uma vez que em termos de política, a gente sempre tem que fazer opções pelo menos pior quando a gente vai votar, porque evidentemente os homens que estão no poder podem tornar a nossa vida um inferno, né? E a gente tem em São Paulo hoje o problema de lidar com a candidatura do Guilherme Boulos, né? Que seria um cara muito, no meu entender, muito ruim para a cidade de São Paulo, seria muito ruim para qualquer cidade. Porque ele representa justamente essa força progressista que espalha a cultura da morte, chamando-a de cultura da vida. Que para mim, a pior coisa que pode acontecer, porque ela intensifica a crise moral de maneira absurda. Então, para começo de conversa, não há discussão, para mim é um ponto pacífico, né? Que o candidato a ser afastado, né? O candidato a ser, digamos assim, o pior do pior que temos nessas eleições é o Guilherme Boulos, para mim isso é muito claro, né? E aí a gente tem esses outros dois nomes aqui em São Paulo, o Ricardo Nunes, que é o herdeiro do Bruno Covas, que foi o herdeiro do João Dória, que é essa linha do PSDB, né? E agora é aliado do Tarcísio, que é todo tucano. E a gente tem o Pablo Marçal querendo se colocar como o Bolsonaro dessa eleição, né? O Bolsonaro dessa eleição, e trazendo por todos os problemas que nós vimos acontecer nos 4 anos de governo Bolsonaro, inclusive um estímulo à idolatria, né? Porque ele faz assim, como ele é um grande marqueteiro, ele faz uma campanha muito boa, a campanha do Pablo Marçal é muito boa, considerando as estratégias de marketing que ele usa para se lançar como personalidade. Ele sabe fazer campanha, né? Ele é um cara que fala bem e tal, mas saber fazer campanha, né? Primeiro livro da República, a gente tem ali o Trasímaco, que provavelmente representava facções políticas que na Grécia de Platão tinham muito poder, conseguiam ganhar, né? Ganhar adeptos, e daí, né? Eram pessoas totalmente equivocadas que eram parte de uma crise moral, né? Então, desde 2022, né, eu tenho afirmado uma posição realmente de distanciamento, mesmo de algumas das expectativas e da insistência em erros da nova direita. Mesmo.
E realmente, cada vez mais, eu tenho, de fato, assumido compromissos essenciais e eu vivo de acordo com eles, né? Eu tenho uma... É evidente que eu vou ter que votar nas eleições e eu vou votar em quem tiver no segundo turno contra o Guilherme Boulos. Para mim não faz muita diferença quem vai para o segundo turno. Se é o Pablo Marçal, se é o Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos é o mal, é o pior que tem nessa eleição. E eu votaria nesse aventureiro aí do Marçal contra o Boulos, porque eu tenho certeza que nada pode ser pior que o Boulos, entende? Eu tenho essa consciência clara. Mas comparar o Marçal com o Bolsonaro eu acho complicado, porque o Marçal não tem, digamos assim, ele me parece uma pessoa que fala demais, muito garganta, né? É muita conversa para provocação. E tenho 40 empresas, coisa na África. Não, tá, beleza, né? Mas, e daí? Entendeu? Você tem 40 CNPJs, o que você faz com eles? Às vezes você tem coisa na África, tá? Mas tem muita gente que tem negócios na África por razões que não são exatamente elogiáveis, né? Então fica muito um discurso muito superficial que a mim não toca, tá? Mas eu, evidentemente, não vou me reunir aos faxineiros de gabinete do Centrão para ficar dizendo que todo mundo tem que votar no Nunes e que o Marçal é um demônio, né? Eu não vou fazer isso, porque realmente o assunto não me parece tão importante assim, né? Eu acho que em termos de zeladoria da cidade, para mim é muito equilibrado. Quem quiser adotar o Nunes, quem quiser adotar o Marçal, realmente eu não vejo muita diferença, né? Porque o Ricardo Nunes, ele tem mais noção de zeladoria da cidade, porque ele é alguém que tem o Kassab do lado, tem as parcerias com o Tarcísio, ele está no esquema, né? Ele é realmente essa administração aí que vai continuar. Não foi um grande prefeito para São Paulo, mas também não atrapalhou tanto, né? E no fundo a cidade anda sozinha. E se você não deixar aqueles vereadores que trabalham mais, se você não atrapalhar tanto esses vereadores que realmente estão fazendo coisas importantes, tudo bem. E se você puder evitar que os vereadores que querem fazer coisas ruins façam, tá bom, né? Ricardo Nunes, por exemplo, uma coisa que ele fez, que eu acho que é digna de menção, é que ele fechou hospitais que estavam fazendo aborto à torta e direito. Ele fez isso, né? Só que ele é muito ruim de campanha, né? Então é evidente que ele não sabe nem usar isso, né? Imagina se fosse o Marçal, ele já teria usado e feito uma grande campanha de marketing em torno dessa ação. Então o Marçal, ele sabe se valorizar, ele sabe se vender, né? Mesmo porque ele vive disso, ele vive de vender-se, né? Que é o que os coaches fazem. Os coaches, eles vivem de vender-se, eles ganham dinheiro vendendo-se, eles ganham dinheiro dizendo que eles são as pessoas que vão te ensinar a viver, porque você não sabe nada, mas ele vai te ensinar a viver. E as pessoas, nesse ambiente nosso, que não é só de crise moral, é crise moral rodeada de inúmeros outros problemas, um outro problema grave é um nível de QI cada vez mais baixo, que as pessoas não sabem viver, não sabem pensar, não sabem falar, não sabem ler, não sabem interpretar, não sabem nada. E realmente quem não sabe nada, quem não tem nenhuma habilidade humana fundamental, realmente não sabe viver. E é por isso que os coaches proliferam, né? Proliferam entre as pessoas que ficam assim, apáticas e não conseguem viver, tomar decisão, ter convicções, ter valores, falar, pô, a vida é minha, eu vou me guiar. Gente fraca, entendeu? Para as pessoas fracas, o coach tem um papel importante, né? Então é por isso que o Pablo Marçal tem tantos seguidores, porque ele ajuda essas pessoas de alguma maneira. É inegável que ele ajuda. Pessoa fraca, que não tem capacidade nenhuma de conduzir a própria vida, precisa de alguém que pegue na mãozinha e fale, é por aqui. Né? E ele se colocou nessa posição, o que deu a ele uma certa experiência em liderar pessoas, né? E é por essa razão que ele entra e faz essa campanha. Mas isso não muda o fato de que o Marçal é a expressão do problema que é o ambiente político brasileiro, que é um ambiente que mistura desespero, idolatria e uma confusão entre... Eu recebi algumas mensagens de amigos falando, puxa, eu vi as entrevistas dele, ele tem boas ideias. E daí que ele tem boas ideias? A gente já não tá careca de saber que política é sobre pessoas e poder? O Olavo de Carvalho falou isso, mas ainda que o Olavo não tivesse falado, os clássicos falam... O Olavo de Carvalho, ele nos devolveu todo aquele instrumental dos clássicos para falar da realidade política, né? Mas está em Platão e Aristóteles. A gente pode voltar lá e estudar. Em vez de ficar só repetindo o que o Olavo falou, a gente pode aprender com o Olavo. Aprender a pensar a partir dos melhores instrumentos que a civilização, que a humanidade já nos
nos legou, né? Que homens, que grandes inteligências nos legaram. Nós temos que fazer como Olavo. Nós temos que nos apropriar desses instrumentos. A gente tem que aprender com ele a buscar os instrumentos certos de pensamento para a gente conseguir examinar de maneira suficientemente ampla uma situação, né? Então, o que acontece é o seguinte, que existe são pessoas disputando poder. Essas pessoas, se elas têm qualidades morais, elas são as pessoas menos piores. E a partir... Por que o Bolsonaro perdeu tanto apoio? Porque ele parecia ser um homem de grandes qualidades morais, né? Esse era o diferencial dele em 2018. Ele se apresenta como alguém de grandes qualidades morais e tem um passado que até certo ponto apoia essa maneira como ele se mostrou. Agora, a partir do momento que no final do mandato ele tem aquele comportamento totalmente equivocado e larga a sua própria base, a Deus dará, e pega um avião, e aí o pessoal no 8 de janeiro faz aquele negócio, é muito complicado, né? E aí não adianta ficar falando, puxa, anistia aos presos políticos. Mano, por que é que as pessoas foram pra lá? Por que é que as pessoas realmente... Eu tenho um vídeo de 2022, o título desse meu vídeo é de 2022, foi quando eu comecei a renovar meus compromissos, porque eu errei muito também. Como todos vocês, eu errei muito. Eu errei muito porque eu dei bola demais. Eu dei bola demais pra capacidade de articulação política que a direita poderia ter, para tentar frear a intensificação da crise moral que a esquerda promove também politicamente. Ela promove na sociedade inteira. E aí, ela ocupando os espaços políticos, cria políticas públicas que geram ainda mais instrumentos de poder para intensificar a crise moral em que a gente está mergulhado. E aí, eu, como todos vocês, eu também errei muito. Me iludi. Mas a verdade, quando está diante de mim, eu olho para ela e enfrento, né? Não vou ficar me enganando. Eu vi que eu estava errada. Que, veja, se comprometer, ter como compromissos essenciais, por exemplo, fazer papel, seja de militância, seja de apoiador, é um compromisso essencial errado e frágil. E é um compromisso essencial que ele sublinha os problemas do nosso ambiente político, que envolvem desespero, idolatria, tá? E trapaça. Crise moral. O que é que você vai ter? O que você vai ter no ambiente de crise moral? Primeiro, o primeiro mandamento vai para o espaço. Idolatria nada mais é. O que é idolatria? É você amar, você colocar no lugar de Deus uma outra coisa. Uma coisa que não tem nada a ver com Deus, né? O Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro ajoelhando na frente do pessoal lá, dos seguidores fanáticos, né? Como dizendo, nós somos os enviados de Deus, é um negócio horrível. É um negócio que intensifica o quadro psicótico da política brasileira, de pessoas que estão em crise moral e estão tentando corrigir isso pelo caminho errado. E de 2022 para cá, eu digo para vocês sem problema nenhum, e vocês podem me chamar do que vocês quiserem, que não tem muito problema também. Eu realmente cheguei à conclusão naquele momento, quando eu vi aquelas pessoas indo para quartéis, tal, de quando começou a acontecer aquela loucura até o 8 de janeiro, eu falei, caramba, as pessoas todas que colaboraram para isso, não só o pessoal do TikTok, mas todos os faxineiros e os empregadinhos e empregadinhas da família Bolsonaro também, que ficam quebrando o galho dele, ou mesmo os aliados que, em nome, sei lá, de uma carreira ou tal, ficam endossando esse clima horroroso em que a gente vive. Mesmo esse pessoal, é o pessoal de que eu me afastei deliberadamente, né? E eu me afastei porque eu falei, o único caminho, e eu tenho convicção disso, eu falo disso com plena convicção, o único caminho que realmente pode nos ajudar a, aos poucos, ir recuperando a capacidade de olhar para as coisas e olhar da maneira certa, o único caminho é a gente realmente viver conforme a verdade, né? Que é isso que a gente tá fazendo. A gente tem crise moral profunda porque a gente perdeu o laço com a verdade, né? E eu tava assim, falando, eu preciso fazer um vídeo para as pessoas entenderem por que é que eu não entro na empolgação do Marçal, não. É porque você tá junto com os faxineiros de gabinete do Nunes? É óbvio que não, né? Não precisa nem falar. Mesmo porque faxineiros de gabinete foi o nome que eu cunhei. Eu cunhei lá no Twitter, eles começaram a me atacar, eu falei, eles vão ver com que eles estão se mexendo agora. Eles acham que eu não sei tirar a espada quando precisa? Eu tiro. Eu tiro a espada quando precisa. É que eu não gosto de... Não quero recorrer a ela, né?
Eu sou mais da pena, sou professora, né? Então, meu grande interesse não é o combate, é o polimento das almas, é a formação, né? Que tem muito mais a ver também com a minha natureza feminina, né? Pegar uma espada e sair, bater nos outros, não é muito meu perfil mesmo, né? Mas quando precisa eu faço, não tenho problema. Não tenho medo de ter essa atitude quando é necessário, né? E fui eu que cunhei o nome Faxineira de Gabinete e arrebentei com todos eles, tanto que tem dossiê, fazem um diabo contra mim e continuo, eu tenho muito orgulho, não me incomodo. Porque essa gente que é paga para ficar em gabinete, criando fofoca, gerando desinformação, para piorar o quadro de crise moral e usar a fragilidade do próximo para fortalecer sua facção política, são pessoas canalhas, são pessoas diabólicas, entendeu? São pessoas vis, são pessoas más. E eu não quero estar do lado dessas pessoas. Então, mas é por isso que eu acho importante falar desse assunto. Né? Por que que essa, né, candidatura... Veja, eu realmente acredito, tenho convicção de que a única saída é nós enfrentarmos a crise moral. E a única... Não dá para começar pela ponta. Tá, a gente vai ter que ir votando no menos pior até lá? Vamos. Mas onde nós vamos concentrar as nossas energias? Onde a gente vai... Eu vou esperar, chega outubro, vamos ver lá e eu vou votar aí no que for menos pior. Mas onde nós vamos concentrar nossas energias no dia a dia? Do que eu vou falar para vocês nesse canal? O que é que eu vou tentar despertar em vocês? É disso que eu tô falando. Quais são meus compromissos fundamentais, entende? E isso é uma coisa que realmente, porque antes de 2022 eu me deixei levar um pouco por essa história de achar que integrar um grupo político que fizesse uma oposição ao grupo que estava nos afundando na crise moral era importante. Eu me iludi. Eu me iludi com isso também. E felizmente uma hora eu abri o olho e falei, caramba, isso é um erro. Isso tá piorando o nosso quadro. Isso tá agravando o nosso quadro. E muitos dos meus amigos não tiveram essa percepção. Ou tiveram mas por alguma razão ficam com um pé lá, um pé cá. E eu não consigo ter um pé em cada lugar, eu não consigo ficar. Muita gente diz, você tá pouco se lixando para Nunes ou Boulos, você é isentona, é o contrário. O problema é que os meus compromissos essenciais estão fora da pontezinha que eles estão disputando. Esse é o ponto. Né? Eu não tô nessa ponte movediça que vocês estão a ponto de cair no abismo. Né? Eu tô segurando ela para que vocês não caiam. Esse é meu compromisso. Desde 2022. Os meus compromissos essenciais são o seguinte, eu tô vendo que a gente tá aqui, uma ponte, entre dois abismos, e que a corda tá fraca, e que a ponte tá rangendo, e que as tabuinhas estão caindo, que é a crise moral, e que o nosso cenário político, ele é a expressão dessa crise moral de todos os lados, esquerda, direita, a esquerda é mais óbvia, mas na direita o mesmo problema que existe na sociedade se manifesta também na nova direita, nos conservadores, todos os grupos, todas as bolhas, todas. E aí tá todo mundo nessa ponte e eu fico olhando e falando, caramba, uma hora isso vai arrebentar. E a hora que isso arrebentar, se todo mundo estiver na ponte, quem que segura a corda da lateral? E aí eu me retirei mesmo da ponte. Eu me retirei. Né? E eu me retirei e o meu trabalho é ir falando para as pessoas, vamos reforçando as cordas enquanto o pessoal fica nessa loucura, porque a hora que estourar esse negócio, a gente vai ter que ter força para segurar a corda, para que nem todo mundo caia lá embaixo, a gente consiga salvar, ajudar o maior número possível de pessoas a não cair lá naquele breu, não ir direto para aquele breu. Esses são meus compromissos desde 2022, vocês estão entendendo? E esses são compromissos muito sólidos, né? Aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Que foi o seguinte, a providência divina é um negócio curioso, né? Sim, curioso, porque sempre nos surpreende, né? A força da providência divina sempre nos surpreende. Em 2022, padres aqui da minha região me convidaram para trabalhar no instituto, né? Como professora de filosofia para religiosos. E aí isso aconteceu em setembro, outubro de 2022. No exato momento que eu estava saindo da ponte. Sim, mas foi assim, diferença de 2 meses. Eu comecei a sair comecei a me afastar e surgiu esse convite, né? E eu, evidentemente, abracei aquilo, né? E o ano de 2023 foi inteiramente marcado. E veja, sendo que em 2022 eu comecei o projeto Ascensão da Inteligência, porque eu já tinha convicção de que a ponte
ia levar todo mundo pro buraco. Eu falei, isso aí não é por aí. Eu falei, não é por aí, é outro lugar. É outro lugar. E como é que a gente sai da crise moral? Caramba, a gente primeiro precisa lembrar de quem a gente é. E aí, por isso que eu comecei lá com a leitura, a divulgação de Platão. Comecei em maio de 2023, né? Maio de 2022. E aí, né, em 2023, eu encerro meu exame completo dos diálogos platônicos. Isso durou 1 ano e 2 meses. Encerro. Em agosto, eu começo o exame de Aristóteles, que prossegue, está em curso, porque é uma obra bem complicada de examinar da maneira... No formato que eu criei do curso, né? Eu entendo que a leitura de Aristóteles se presta a outro formato, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso dentro dos limites do formato que eu estabeleci, das aulas semanais, em torno, que são comentários em torno dos textos, para que as pessoas lembrem de que elas são, do que nós somos. Lembre do que nós somos, do que é inteligência, do que é raciocínio, do que é compromisso moral, do que é transcendência, do que é valor. Nós temos que recuperar a capacidade de lembrar quem nós somos, né? E ao longo do ano inteiro de 2023, trabalhando, né, com os religiosos, né? Um ambiente maravilhoso, né? E aí, justamente por isso, cada vez mais, né? Eu fui me conscientizando de que eu tinha escolhido certo. Eu falei, não, porque é claro, se eu ficar nesse meio aí, da ponte, é o meio onde está rolando o dinheiro, é o meio onde está rolando a visibilidade, é o meio onde está rolando o engajamento, é o meio em que quem trabalha com internet faz a vida. Mas, cara, é o meio que piora o nosso quadro. Tá lá, agrava a situação deplorável que a gente tá. A verdade é essa, entendeu? E aí eu tive que escolher. Eu falei, a conveniência ou a verdade? E eu escolhi a verdade. Não foi a primeira vez na minha vida que eu fiz isso. Tenho feito isso faz tempo. E custa, né? Custa, mas é um custar tão bom. É um custar tão feliz que, assim, eu realmente me orgulho, eu fico feliz de escolher sempre aquilo que está de acordo com a verdade que está se manifestando para mim. Ainda que eu perca vantagens que eu poderia ter se eu desse uma fechada de olho, né? É engraçado, eu sempre fui assim, tá? Isso não é uma questão de agora, ou não tem a ver com conversão, não tem, isso é uma questão de personalidade. Eu sempre fui assim. E justamente por ser assim, muitas vezes me coloquei em situações de embate, de combate. Mas que tipo de combate? O seguinte tipo de combate. Se eu vi o que é verdadeiro e, o caminho é por aqui. Certo, eu vou ter perdas materiais. Tá, não tem problema. O caminho é por aqui, eu vou por aqui. E o embate é com todas as pessoas que querem você como cúmplice para endossar. Não, dá pra ficar um pé em cada lugar. Não dá. Não dá pra ter um pé em cada lugar. Se você tem um pé na ponte, um pé no abismo, você vai pôr peso naquela madeira que já tá pra cair e vai afundar o barco mais rápido, entendeu? Me perdoem, mas é assim. Então, não há meio termo, entendeu? Não há um pé em cada muro, não há. O que nós temos que entender é o seguinte: nós estamos nessa crise moral profunda. Esse cenário político horroroso do qual Pablo Marçal é só mais um sintoma. É só mais um sintoma. E a campanha, o modo de falar, a autoprojeção, o estímulo à idolatria, são os sintomas que a gente já viu em outras figuras políticas, nas quais nós ou apostamos porque era o menos pior, ou por erro, ou por excesso de esperança, etc. E assim, a verdade dói, mas é a verdade, entenderam? Enfim, e o que eu quero dizer é que, como eu tive essa experiência de começar um projeto super complicado, em que eu tinha que toda semana preparar uma aula sobre Platão, depois sobre Aristóteles, né? Dá trabalho isso. Eu tive um momento de recolhimento, né? Cada vez maior. E aí, depois, esse ano, ainda assumi mais 2 disciplinas, né?
E fiquei ainda mais presente ali no Instituto de Formação dos Religiosos, né? E é curioso, porque ali onde eu dou aula, eu tive contato com os Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, né? Tenho alunos que são dessa ordem, que é a ordem do Frei Gilson, que vocês certamente viram na entrevista ontem com o Vilela. E eu não conheci o Frei Gilson, eu conheci lá, pelos meus alunos. Os alunos falaram dele e eu, nossa, que ignorante que eu sou. Fui ver, claro, ele é o astro. Nossa, o cara, o astro, modo de dizer, né? Eu falei, o cara é muito conhecido. Eu que não conheço porque a minha ignorância é minha. Ele é muito conhecido, né? E eu comecei a acompanhar, né? Comecei a acompanhar e ele é bom. Ele é bom, né? E é engraçado, eu tava querendo fazer essa live com vocês pra falar, pessoal, eu sei que vocês estão me pedindo considerações sobre a eleição, isso, aquilo, mas eu quero explicar para vocês que os compromissos essenciais que eu tô assumindo faz 2 anos, agora quase 3, que esses compromissos essenciais, eu estou vivendo esses compromissos. Isso não é da boca para fora, entendeu? Eu vivo esses compromissos. E porque eu vivo esses compromissos, não dá para eu ficar com um pé lá, um pé cá. Não tem como. Não tem como eu fazer um discurso para vocês que seja um discurso que agrade uma parte do público para, sei lá, manter o meu canal em alta, entendeu? Não dá. Se tiver que ter cada vez menos view, não tem problema. Não tem problema mesmo. Porque é o seguinte, e aí eu tava pensando em falar essas coisas para vocês, e aí, acho que foi ontem, calhou, né? Eu tive médico essa semana inteira, né? Passei dos 40, naquela idade que a gente faz check-up, vai descobrindo uma doença aqui, outra ali, um problema na articulação aqui, outra ali, e como eu volto a trabalhar semana que vem, eu quis fazer toda essa semana pra ficar livre, né? E meu filho volta às aulas semana que vem, então eu falei, vamos médico, vou essa semana, todos os dias, eu vou resolver tudo, né? E tinha alguns retornos também pra cumprir. E aí, como eu tava dirigindo pra lá e pra cá, em São Paulo tem esse trânsito, eu fui ouvindo a entrevista inteira que o Frei Gilson deu no Vilela. Eu não gosto muito do Inteligência Limitada, porque tem muito debate, em geral, as entrevistas de lá não costumam me interessar muito. Então eu vi o programa, não tenho o hábito de assistir o Inteligência Limitada, e falei, caramba, Frei Gilson, Inteligência Limitada, isso eu vou assistir, isso eu não posso perder. E aí a hora que eu vi ele falando justamente que o problema é a crise moral, eu falei, caramba, é isso que as pessoas precisam ouvir, meu Deus do céu, né? E o que ele fez no programa é justamente o que é importante ser feito, né? É o que é preciso ser feito. Ele passa o programa inteiro, vocês que assistiram, vocês viram, fazendo as pessoas rezarem e meditarem, né? Veja, o que ele faz? Ele dá a Bíblia e o Catecismo de presente pro Vilela. Foi sensacional. Foi muito bom. Não, sinceramente, olha, fazia tempo que eu não vi um programa tão bom, entende? Que falei, nossa, que coisa legal, fazia tempo. Ele vai conduzindo as respostas, você tem algumas perguntas e toda a argumentação dele, toda a reflexão, ele vai ancorando em Jesus, né? Na palavra. Mas o que ele faz? Ele lê... voltou. Ele lê e faz com que o Vilela leia, e ao mesmo tempo ele medita, né? Então é praticamente assim, ali é como a gente está diante das 2 primeiras etapas até da Lexio, né? Da Lexio Divina, é um negócio incrível. Então ele lê e medita, lê e medita, lê e medita, e ele cria um clima em 2 horas, né? Sem parar, um clima de 2 horas, em que nós ficamos todos assim, totalmente impregnados da relação direta com a verdade. Então ele conseguiu, veja, num podcast, por meio de um entrevistador que não é assim um grande, não é exatamente um apologeta, é um cara normal que tem um programa, um podcast grande, mas que teve ali uma sensibilidade para acompanhar a entrevista, foi boa. Ele deixa todo mundo num clima de oração, entende? Isso que ele fez, eu achei sensacional, né? Durante 2 horas seguidas, assim, você vai acompanhando, e é como se você vai acompanhando e você vai rezando e meditando junto, né? O tempo todo. E aí a gente pega e fala, pô, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo é o que precisa ser feito nesse momento, entende? Porque o que eu quero dizer pra vocês eu já conversei isso com alguns amigos, mas de 2022 pra cá, eu tenho realmente a convicção de que o único caminho é a igreja.
que é a única coisa, veja, a recuperação da nossa, a recuperação da moralidade, do consenso moral, dos valores, ela passa pela reflexão, pelo autoconhecimento, pela meditação, pela submissão à verdade, pela submissão daquilo que nos foi ensinado sobre o caminho reto e como a gente desvia do caminho torto. Então, assim, não tem como você reestabelecer uma ordem moral minimamente coesa para que a gente comece a sair dessa crise sem que seja feito justamente isso, o educar. Então ele ficou ali durante 3 horas educando todo mundo que estava assistindo. É a evangelização, né? Educando, fazendo todo mundo rezar junto com ele, né? Então, assim, foi um negócio muito bom. Foi a coisa mais legal que aconteceu essa semana, esse mês, talvez esse ano. Foi muito legal mesmo. Por quê? Porque esse é o ponto, entende? E os meus compromissos essenciais nesse momento estão ali. Estão justamente no que aconteceu naquela mesa. E é por isso que não dá para eu acompanhar campanhas. Não dá, entende? Porque, veja, é claro que eu vou ter que votar, é claro que eu vou ter que escolher um, é claro que eu vou votar para quem for no segundo turno contra o Guilherme Boulos. É óbvio. Isso é tudo óbvio. E eu não acho nem que isso mereça discussão. Agora, o que eu acho que merece mais discussão? Todos os recursos que nos ajudam a recuperar a nossa sanidade e a nossa capacidade moral. Todos os recursos que nos reconciliam com a verdade, entende? E aí, o que vocês têm me visto fazer no YouTube? Vocês vão me ver falar das coisas que eu estudei e que eu acho que nos ajudam a compreender melhor nosso mundo. Vocês vão me ver indicar algumas obras de arte que me impressionam. Falar, olha que legal isso que esse cara fez. Vocês vão me ver indicar alguns livros que realmente nos ajudam a nos conhecer e a pensar melhor sobre quem nós somos. É isso que vocês vão me ver fazer daqui por diante, entende? Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Não tem. É engraçado. Outro dia eu indiquei para vocês esse livro aqui, ó, né? Lembra do Lavelle? As Regras da Vida Cotidiana. Um livrinho fantástico, né? E é engraçado. O que mais me incomoda no nosso cenário político é a idolatria. E assim, quando eu vejo idolatria do lado progressista, eu acho natural, porque o que os progressistas fizeram? Eles, né, sentaram no trono que pertence a Deus, fizeram-se deuses deles próprios, e a partir do momento que eles fizeram isso, o que é que eles fizeram com o primeiro mandamento? Rasgaram, jogaram longe. Qual que é a consequência direta? Primeiro mandamento, né? Você amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você despreza e joga longe o primeiro mandamento, o que você vai acabar fazendo? Qual é a consequência natural? Que foi o que eu falei no meu artigo desse mês sobre a vida e o legado do profeta Elias. A consequência natural é a idolatria. Não tem outra. É imediato o negócio. É imediato. Se você realmente não ama Deus sobre todas as coisas, você vai cair na idolatria. Não tem como. E esse é o maior problema político que a gente vê na direita supostamente cristã e conservadora. Né? Que assim, e a gente fala, caramba, tá, tudo bem. Não tem às vezes nem como a gente confrontar isso diretamente, mas a gente pode confrontar indiretamente. Como? Educando as pessoas para que elas tenham mais discernimento e percebam o erro que está dentro delas, entende? Com a ajuda especialmente da autoridade espiritual de sacerdotes, como esses bons sacerdotes que nós temos hoje. A gente tem o Frei Gilson, a gente tem o Padre Zé Eduardo, a gente tem o Padre Paulo Ricardo e inúmeros outros. Pessoas muito boas, inúmeros párocos. Eu tenho tido contato com padres muito bons, entende? Que estão realmente preocupados com isso, com formação. Formação dos futuros sacerdotes e formação dos seus rebanhos, né? Eu tenho ido em igrejas diferentes, ouvido homilias muito boas. Essas pessoas estão genuinamente preocupadas conosco, entende? Esses homens de Deus estão realmente preocupados conosco. Os políticos não estão, entende? A gente é massa de manobra. A gente é massa de manobra. Por quê? Porque também eles estão impregnados dessa crise moral.
também eles são sintomas dessa crise moral. E eles têm interesses, né? A partir do momento que você entra no cenário político, você entra com interesse. E é inevitável que seja assim. Porque é assim mesmo. Mas vejam só o nível do paradoxo. Vejam o nível do paradoxo. Como é que você resolve um problema recorrendo a um sintoma adicional deste mesmo problema? É meio óbvio que não dá. É meio óbvio que não dá. Então a gente precisa se recolher e fazer exame de consciência profundo. É só isso que a gente está precisando fazer. Ah, mas não vai mais ninguém votar? Não, não estou falando isso. É óbvio, é meio óbvio, a gente sabe quem que é o menos pior. O menos pior é aquele que tem condição de vencer o progressista escancarado, né? Ainda que seja um homem como Tarcísio, que tem um pezinho no progressismo também. Tem um pezinho. Mas é muito menos do que o seu adversário. Né? É muito mais um tocador de obra, um tecnocrata. Beleza. Muito melhor do que aquele com quem concorreu, né? Então, mas essas as reflexões políticas são muito óbvias. Você reduzir sua vida, como eu vejo amigos meus fazerem, a ser cabo eleitoral dessas figuras que são expressão da nossa crise moral, meu Deus, é se rebaixar demais, caras. É se rebaixar num nível que eu não consigo. Porque se eu me rebaixar a esse nível, eu tô a um passo de estimular, ainda que eu não seja idólatra, mas eu acabo alimentando esse ambiente de idolatria no qual, infelizmente, a esquerda já está mergulhada até a tampa e no qual a direita, a nova direita, está envolvida também. Está envolvida, entendeu? E aí eu falo, caramba, como é que esse pessoal se diz cristão de verdade? Aqueles que caem na idolatria, né? E como é que as pessoas que acabam indiretamente estimulando a idolatria não pensaram ainda na gravidade do que elas estão fazendo? Porque é grave também, entende? Você acaba sendo cúmplice de um negócio que vai enfraquecendo a ponte. Em vez de você trabalhar em criar cordas e todo tipo de estratégia para conseguir segurar ela e puxar o maior número de pessoas que você conseguir a hora que a ponte arrebentar, porque ela já tá arrebentando na nossa frente. Ela tá assim, arrebentando, entendeu? E se não tiver pessoas em número grande na lateral para ir puxando o próximo quando eles forem cair no abismo, o que a gente está fazendo aqui um pelos outros? Então, assim, esses são compromissos essenciais pelos quais vale a pena viver. E esses são os compromissos pelos quais eu tenho vivido. Tá? Então, assim, é por isso que eu tenho dado as declarações que eu tenho dado. Vocês não precisam entender mal, não precisam achar que eu... você tá então torcendo pra aquele, pra aquele. Não é esse o ponto. O buraco é bem mais embaixo, vocês estão entendendo? Mas, assim, é muito mais embaixo do que vocês estão achando. Mas muito mais. E até um distanciamento que eu tenho tido, até de amigos meus que ainda estão nessa onda, tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Né? Enfim, e tudo bem se até essas pessoas com quem eu tenho proximidade, eu não acho que vai acontecer, porque são pessoas boas que não misturam as coisas, mas e tudo bem também se saírem me criticando ou dizendo qualquer coisa, não tem problema, né? Eu queria ler um trecho desse livro do Lavelle, que é maravilhoso. Olha por que eu indiquei esse livro para vocês, né? Vocês vão encontrar coisas desse tipo. Tem um capítulo ali que é sobre as regras na relação com os outros homens, né? Foi um dos meus trechos favoritos. Eu não lembro se eu citei na live, mas eu guardei no meu caderno de anotações. Eu coloquei no meu diário esse trecho. Porque isso é a síntese dos meus compromissos essenciais, né? Que evidentemente passam ao largo dessa ponte titubeante, não sei se estão... Ai, caramba, se enfiando. Né? Um sinal de força, ele diz, é não dar nenhuma importância à opinião, nem à maneira com que podemos ser julgados, e permanecer sós com Deus em uma incessante comunicação. É fundamental jamais entrar em relação com os outros homens, senão por meio
de Deus. E jamais, jamais entrar em relação com Deus por meio dos outros homens. Jamais entrar em relação com Deus por meio de outros homens. Mas é isso que as pessoas têm feito, né? Então vejam só. Para encerrar, porque acho que eu já falei o essencial, depois eu agradeço os superchats, etc. É o seguinte: nós precisamos olhar uns para os outros, cuidar uns dos outros, formar uns aos outros, compreender uns aos outros, parar de xingar uns aos outros, parar de ter com os outros uma relação de destruição, tá? Eu acho, de verdade. Porque tá todo mundo tão doente, tão pirado, tá? Que se todo mundo, se nesse hospício, todo mundo fizer o papel um pouco de louco, ou se aproveitar dessa loucura para tirar partido aqui, partido ali, como esses oportunistas todos de quem eu mantenho distância, inclusive o candidato que está fazendo sucesso aí com o pessoal, tá? Para mim é mais um oportunista, que está tirando proveito desse hospício em que a gente está, né? Veja, algumas pessoas têm que se manter sãs, né? E o manter-se são num ambiente de profunda crise é algo que vai realmente te empurrar para o isolamento, né? Mas não tem problema, né? É aquela história, o vídeo que eu gravei em 2022, eu tô com ele na cabeça a semana inteira. É um vídeo chamado Tomem Vergonha na Cara. Foi o vídeo que eu falei para as pessoas, vocês vão se... Basicamente eu tava falando assim, vocês vão se ferrar se vocês ficarem aí, em porta de quartel, fazendo palhaçada, querendo brincar de revolucionário, entendeu? Por causa de uma porcaria de uma eleição. Vocês estão todos loucos, tomem vergonha na cara. Aí eu peguei um trecho em que o Olavo de Carvalho explicava uma coisa fundamental, citando ali inclusive Platão, para falar, ó, vamos aprender com um professor que tentou ensinar pra gente, ó. Ele tentou ensinar pra gente isso aqui, ó, vamos ler, vamos prestar atenção. Parem de dar bola pra político, meu Deus do céu. Esses homens não se importam conosco. Eles não se importam conosco de verdade. Assim, nenhum deles se importa conosco. Por que eles não se importam conosco? Porque nós todos, enquanto comunidade, já desaprendemos a nos importar uns com os outros, entendeu? A gente precisa reaprender isso. Se nós, cada um de nós, não reaprendermos a nos importar... E o que é se importar um com os outros? Vocês querem exemplo concreto? Eu dou exemplo concreto, né? Quando meu curso foi lançado, veio o pessoal, agência de marketing, não sei o quê, aquela história toda, porque eu tinha público, demanda reprimida, possibilidade de lucro, né? E então eu não entendia nada disso, né? Eu não sabia que mundo era esse, era tudo novo pra mim. E aí eu vi como é que era o tratamento, era assim... eram os vendedores que falavam com as pessoas que iam comprar os cursos, eu não aparecia muito, você criava aquele distanciamento artificial, etc. E assim, tudo isso foi me irritando num nível que vocês não fazem ideia. Porque eu falei, mas peraí, se eu sou uma professora, meu amigo, o cara tem que mandar uma mensagem direto pra mim. O cara tem que me mandar uma pergunta. Eu tenho que estar presente semana a semana. O cara que produziu um texto, eu tenho que corrigir esse texto. Ele tem que conviver comigo. Para que ele aprenda algo comigo, ele não tem que ficar vendo meus posts de autoengrandecimento numa porcaria de um Instagram em que eu mostro como eu sou perfeita. Isso é só incensar uma idolatria a mais. Isso não é formar ninguém. Isso é estimular as pessoas, assim, aos piores pecados que existem. Tipo, tá errado. Tá errado. O marketing de venda de curso é baseado em criação e consolidação de autoridade. Posso falar o que é criação e consolidação de autoridade? É você ficar criando imagens de que você é melhor que aquela pessoa, por isso que ela precisa comprar aquilo de você, para ela tentar chegar a seus pés. Caramba! É o exato oposto da humildade que nos leva a aprender alguma coisa na vida. Veja, ensinar alguém é se colocar, sim, numa posição de, olha, eu aprendi isso aqui, eu vou te dizer, veja se te serve. Me diz se você acha que não. E se eu perceber que você não entendeu bem, eu vou te explicar de novo porque eu acho que te serve, porque é universal. Mas vamos entender isso aqui junto. Isso é se importar com o próximo, cara. Como é que você faz isso nesse esquema? E eu mudei todo o meu jeito de trabalhar. Mudei todo o meu jeito de trabalhar.
comprei um chip, eu que atendo todo mundo que entra em contato comigo. As pessoas me ligam. Conheço aluno, começam a me mandar texto que eu corrijo e mando de volta, entendeu? Porque, veja, se eu quero formar as pessoas, eu tenho que entender essas pessoas que estão perto de mim. Eu tenho que ouvir quando elas me mandam as mensagens, eu tenho que parar o que eu estou fazendo e ouvi-las. Eu preciso ouvi-las, eu preciso saber quem elas são. Eu preciso olhar pro coração de cada uma, entendeu? Porque para você se fazer entender, você tem que saber com quem você está falando. Se você realmente se importa com o outro, você vai adequar o seu discurso para que ele entenda. Se você realmente fala, tem uma coisa muito importante para dizer para ele, você vai tentar compreendê-lo ao máximo e falar, eu vou adaptar isso para as referências que ele tem, para as limitações que ele tem, para o conhecimento que ele já adquiriu, para que ele entenda. Você quer que ele entenda. Você não quer provar que você sabe, você quer que ele saiba, entendeu? Isso é se importar com os outros, meu Deus do céu. Não é se apresentar como um novo intelectual importante. Que baboseira é essa? E é isso que eu vejo na tal da nova direita. Entende? Uma competição para ver quem são as referências intelectuais. Referência intelectual, o caramba, meu amigo. O que existe na vida é o seguinte: você já aprendeu alguma coisa? Você ama o próximo? Vai lá e ajuda ele a entender também. Acabou! É isso. Não tem. Chega de pirotecnia, entende? Chega de pirotecnia. Vocês vão votar. E o pessoal que sabe disso, como é que se encanta com um coach que é um cara que enriqueceu, empreendeu e viveu dessa pirotecnia? Porque, veja, a base do trabalho do comportamento é essa pirotecnia. Mas essa pirotecnia é a consequência direta de um importar-se muito consigo, de muito amor próprio e pouco amor ao próximo. Então, sim, como é que se eu tenho esses compromissos essenciais, eu vou ser cabo eleitoral de um tipo desse? Não dá. Vocês estão entendendo? Não dá. Não, mas é o menos pior. Não dá. Sinto muito, porque o que ele faz, o que ele age, a maneira como ele escolheu viver, fere o que são compromissos essenciais que realmente podem nos tirar dessa crise moral. Essa é a verdade. Essa é a verdade e ela se impõe. Vocês entendem o que eu quero chegar a isso? Tá? É isso. Bom, só pra encerrar. É aquela história, né? As pessoas falam muita besteira de Platão porque, né, é uma obra que tem que, né, tirar um ano e meio da sua vida pra ler, né? E o brasileiro gosta muito de... ele ouviu dizer, ele sai repetindo igual um papagaio. E aconteceu uma coisa muito engraçada na vida do Platão, que ele tinha um amigo que ele adorava. Adorava, era assim, aquele amigo, o maior amigo dele, que era o Dion, que estudou na academia, ficou morando lá e tal. Só que o Dion, ele tinha interesse político em Siracusa. Né? O Platão de Atenas, Siracusa fica na Sicília. Porque o Dion era de uma família aristocrática e ele falava, não, eu serei o melhor governante. Ele era vaidoso. Ele tinha um amor próprio do tamanho muito maior que essa sala, né? E o Platão era muito amigo do Dion, gostava muito dele, né? E acabou fazendo as viagens para a Sicília, a segunda e a terceira, por amor ao seu amigo. Por essa amizade. Não foi porque ele queria dar um golpe de estado lá. Ele vai movido pela lealdade a esse amigo, né? Mesmo porque a terceira vez que ele vai para tentar reaver a propriedade desse amigo que foi confiscada pelo filho do tirano. E assim, e o que acontece? Depois de tudo tá errado, todas as vezes ele fala, cara, não tem o que fazer, aquilo ali é um ambiente perdido. Platão chega e fala, olha, aquilo ali é um ambiente perdido, a gente tentou, a gente viu, mas não dá, não tem o que fazer ali. Esquece. Mesmo depois ele tendo falado isso, esquece. Ali é roubo, trapaça, dois canos fumegantes, não tem o que fazer ali. O Dion não se conforma e com amigos superficiais, amigos do tipo que ele ia assistir às lutas de ginásio em Atenas, ele se alia, ele com essa amizades superficiais, que o Platão era um amigo mesmo dele, o cara que tinha amor por ele, amor de verdade, né? Amizade, sabe aquelas amizades que a gente tem de 20, de 30 anos, que acompanham a nossa vida inteira? Aquelas pessoas cujo bem é tão importante para nós quanto o nosso bem. Aquelas pessoas cuja felicidade amplia a nossa felicidade. Isso é amizade, né? E é isso que ele tinha com Platão. Mas o que ele faz? Platão não fala, não, pelo amor de Deus. Você quer ir lá e dar um golpe de estado? Você tá louco. Eu te aconselho a não fazer isso.
Não faça isso. Não seja parte daquela doença. Não endosse aquela doença, não piore aquele quadro. O que o Dion faz? Movido pela ambição, pela cobiça, pelo orgulho. E não pelo, digamos assim, pela humildade de ouvir aquele que realmente o amava, que se importava com ele. Ele se associa a dois amigos de festa, né? Pessoas em que o Aristóteles chama isso de amizades por prazer. Pessoas em cuja companhia a gente tem prazer, a gente partilha prazeres parecidos, né? Essas amizades muito comuns que vão e vêm na vida, né? Ele se reúne a dois amigos que são dessas amizades comuns que vão e vêm na vida, vai até Siracusa, dá um golpe de estado, consegue segurar o poder um pouquinho, tem a ilusão de ter resolvido, eu sou o cara diferente, eu cheguei aqui para resolver. Tem essa ilusão. E aí depois são os próprios amigos, entre muitas aspas, que acabam entregando ele para a facção contrária, que o mata pouco tempo depois. Então assim, quando a gente realmente procura estudar, compreender e tal, veja, é para que a gente conheça melhor o nosso coração e para que a gente consiga arrancar dele os erros em que ele está mergulhado. Vocês entendem onde eu quero chegar? Então, sabe, se a gente tá nesse ambiente que, olha, tá, a gente vai nos paliativos, mas tá ruim a coisa. E esse aí é mais um sintoma dessa porcaria. Você vai se empolgar com isso? Se você tá vendo, por exemplo, uma figura como a Michelle Bolsonaro, a pessoa que, no meu entender, ela claramente faz até, acho que sem perceber o que ela faz, mas ela indiretamente estimula a idolatria também, idolatria política, né? Então assim, como é que eu vou ser cabo eleitoral de uma pessoa dessa? Como é que eu vou ser cabo eleitoral da empregadinha dela? Menos ainda, entendeu? Então assim, não tem como eu ter entusiasmo com o que está acontecendo no cenário político como um todo, né? A esquerda eu já sei que é o pior do pior, mas a direita está no meio dessa crise moral também, e essa é a verdade, infelizmente eu tenho que compartilhar ela com vocês, tá? Portanto, a gente precisa cuidar desse buraco que é bem mais embaixo e do qual nós fazemos parte também. E esses são meus compromissos essenciais. É isso que eu tinha pra dizer pra vocês. E sim, Pablo Marçal é um idiota. Vocês querem votar nele? Beleza. Por favor. Me deixem tirar sarro dele em paz, tá? Se é que vai me dar na telha fazer isso, porque é o máximo que eu posso fazer com relação a ele. Né? Ai, puxa, ele sabe fazer campanha. Mas claro, é o cara que vive de marketing. Claro que ele sabe fazer campanha. O que é campanha? É mentira. É vitrine. É sofisma. É heurística. É tudo aquilo que levou Atenas pro buraco. E que Platão escolheu recusar, porque ele falou: isso só está acontecendo porque estamos todos perdidos e ferrados. O que é mais importante? É nos recuperarmos. E aí ele vai lá e abre a academia. Vocês estão entendendo? Esses são meus compromissos essenciais, os mesmos de Platão. E é por isso que, assim, tudo que os homens de fé, os homens de Deus me pedirem, eu faço por eles. Tudo o que eles me solicitarem. Em tudo que eu puder ajudar a igreja, eu estou plenamente disponível, porque ali o caminho é o formar, o educar, o cuidar, o importar-se com. E eu sei porque eles me tratam assim. Eles se importam comigo. Eles me fazem o bem. Eles me ajudam a eu melhorar e eu ver melhor as coisas, entende? Então, assim, eu sei do que eu tô falando aqui. E é por isso que eu tô nessa linha. Porque eu acho que a saída da igreja acabou. E acho que é isso mesmo, né? Então, esse é o ponto, certo? Bom, sendo esses meus compromissos essenciais, eu acho que dá pra vocês deduzirem tudo que eu tenho a dizer sobre tudo que vai acontecer até outubro. Né? E sobre essa figura aí, que agora é um novo encantador de corações órfãos de alguém que apareça dizendo: eu vou. Balança a ponte forte falando: eu não sou como os outros que ficam só me agarrando nas madeiras. Eu vou balançar forte, tá bom? Quer apoiar esse cara? Vai.
Apoiar um cara desse fere meus compromissos essenciais. É essa a verdade. Então é isso, pessoal. Eu quero só agradecer as... É por isso que eu não voto nunca nesse cara. Né? Pô, contra o Boulos. Aí eu tô votando nele, eu tô votando contra o Boulos, né? Obrigada, DC News. Burraldo, passando aqui apenas para agradecer pela recomendação do kit de livros de latim do professor Frederico Lourenço, maravilhoso. Estou adorando, muito mais objetivo que o livro do Napoleão. Olha só, esse livro, Latim do Zero, eu vou falar o que aconteceu. Semestre passado, meus alunos de filosofia política tinham os salvistas, os diocesanos, tinham carmelitas e tem um monge, um discípulo de Jesus, que é um aluno espetacular, assim, maravilhoso. Eu tenho alunos muito bons, vocês não fazem ideia, eu sou uma privilegiada. E aí tinham essas ordens, né? E aí uma hora eu falei, vocês precisam estudar latim no tempo livre de vocês. Eu sou uma professora meio... Falou, porque o latim nos torna mais inteligentes mesmo, ele amplia a nossa inteligência. O latim amplia a nossa inteligência. Então, ainda que você esqueça depois, o efeito que estudar latim faz em vocês vai tornar mais fácil vocês lidarem com a filosofia. Porque, veja, essa experiência foi fundamental para mim. Eu estudava grego e latim junto com a faculdade de filosofia. E o efeito que o estudo, sobretudo o latim, teve sobre mim, sobre a escrita, sobre a consciência das palavras, sobre a consciência das estruturas lógicas, sobre tanta coisa. Foi impressionante. E eu falei isso pra eles. Aí eu falei, vocês querem? Eu vou trazer um kit pra cada um. E eles falaram sim, e alguns falaram sim. E aí eu liguei pro César da CEDET e falei, César, vai, me faz o melhor desconto que você puder aí. Eu preciso de uns 4 kits pra distribuir pros meus alunos, né? E, enfim... E ainda vou ter oportunidade de ir com um grupo menor deles, né? E ir apresentando o latim aos poucos. Então, assim, porque esse kit do Frederico Lourenço foi escrito por um homem de língua portuguesa. O que a gente tinha de melhor até o momento, para aprender mesmo latim, era o aprendendo latim. Só que aprendendo latim é a tradução de um trabalho feito por um grupo de falantes do inglês. O Frederico Lourenço é um falante de língua portuguesa. Então, ele apresenta o latim... É o falante de português que apresenta o latim para nós, entendeu? É muito mais direto, simples, e são poucas lições. Dá para matar assim um ano, no máximo 1 ano e meio, mas em 1 ano você mata o método. E maravilhoso, e com muitas passagens da Vulgata, né? Seu curso Ascensão da Inteligência é 10. Obrigado pelas dicas sobre nominalismo. Professora Bruna, os cães ladram, mas a caravana não para. Obrigada, Oscar. Obrigada quem acompanhou até agora. Eu não vou conseguir ler todas as mensagens de vocês, tá? Mas tem alguns comentários muito interessantes, né? Esse aqui é fato real. São Paulo não tem candidato? Tem os candidatos perfeitamente expressivos da crise moral em que a gente está mergulhado. O aventureiro oportunista cheio de amor próprio, o zelador cuja maior ambição política é só ser mais uma vez prefeito e que faz acordo com todo mundo que aparecer porque ele só quer se manter nessa posição, porque ele fez uma carreira política, e o progressista perigoso que tem que ser combatido porque ele vai piorar a crise moral em que a gente está mergulhado, né? Bem, não tem como sair desse looping de desgraça infinito. Tem sim, Joyce. Tem sim. Tem sim. É justamente dar uma recuada e vai para um dos lados do abismo para ajudar a segurar a corda da ponte de madeirinha quando ela cair. Porque esse looping de desgraça é o balançar da ponte de quem tá lá olhando pro abismo com a esperança que vai pro céu. Uma ponte, meu amigo, quando cai, ela vai lá pra... A lei da gravidade aqui na Terra não tem jeito, ela não vai levar ninguém pro céu, ela vai levar você lá pra baixo. Agora, se você ficar nas laterais, você consegue agarrar a mão de algum desesperado na hora que ele cair, né? Então você não só se colocou fora da desgraça, como você ajuda alguém a sair. Então tem como sair, sim. Claro que tem. É o que eu tenho feito todo dia. E é o que vale a pena ser feito. Tá bom? Paulo, você sempre me chama de Paulo, não é Bruna. Por causa da Paula Marisa.
Poucos são dignos de abrir mão do interesse financeiro em troca de princípios. Não, veja, é que o que as pessoas não entendem é que o financeiro, o dinheiro, ele vem e ele vai. O dinheiro é para pagar despesa, dinheiro é um meio. Você entende? Dinheiro é um meio. Os princípios não, eles têm valor em si mesmos. Eles são a finalidade, eles são o horizonte. Eles estão atrelados ao sentido da vida. Eles nos mantêm vivos, atentos, íntegros. Dinheiro é meio. Como é que você vai dar mais valor a um meio do que a algo que é um fim em si mesmo? Isso é uma questão até de correção do intelecto. Você não está vendo bem. O brasileiro é dinheirista porque ele vê mal. Ele dá valor ao meio. Peraí, mas tá bom. É mais ou menos como você dá valor para um carro sem saber que combustível você deve colocar nele e para onde você deve ir com ele. Você faz tudo para ter um carro, mas você não sabe a que ele é movido, muito menos qual é o destino adequado que ele pode percorrer. É isso. É burrice pra caramba. Ser dinheirista é ser burro, entendeu? No fundo é isso. É só isso. Veja, as pessoas dizem que pensar dói. Não é que pensar dói. É que a verdade das coisas, ela nos mostra o quão tolos nós somos por dar valor às coisas erradas. E assim, a gente jura de pé junto que são as coisas certas e não são essas coisas erradas, né? Bom, pessoal, eu não vou entrar em polêmicas demais, porque o ambiente político no Brasil é de censura, né? Vocês sabem que eu não posso comentar tudo que vocês estão falando aqui. E também, eu acho que tem coisa ainda mais grave do que a gente alimentar esse contexto de perseguição, né? Eu tenho realmente uma chamada, mas eu acho que foi por isso que ele comprou, viu? Você tá falando pra Joyce, né? Sim, Joyce, eu tenho um vídeo chamado Como Aprender Latim, uma coisa desse tipo, em que eu falo desse método. Esse método realmente me impressionou muito, tá? Agora lá vem um comentário que é o típico comentário errado. A Bruna exige o político perfeito pra ontem. Eu tô a live inteira falando que não. Até ela apontar um bom candidato, e eu apontar um bom candidato, são os candidatos que se apresentam, não sou eu que aponto ninguém. Eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra formar o próximo, pra ajudar as pessoas a enxergarem melhor. Eu não sou ninguém pra apontar um bom candidato. São as pessoas que estão dispostas a serem candidatas que têm que se apontar. Essa é a regra do jogo. Eu não sou ninguém pra apontar candidato. Quem aponta candidato é cabo eleitoral. Cabo eleitoral, podem me chamar de arrogante, é um papel indigno demais pra mim. Porque você ser cabo eleitoral de um sujeito que provavelmente vai te trair e meter uma faca nas costas, já que a gente está num contexto de crise moral, é você ser interesseiro. Porque o cabo eleitoral sempre tem interesse de levar alguma coisa junto. Você tá entendendo? Eu não sou uma pessoa interesseira. Eu tenho inúmeros defeitos. É assim, uma pilha. Sou uma pessoa bem ruim. Mas interesse não é um negócio que me atrai. Eu sou uma pessoa meio snob, entendeu? Sou meio snob. Não sou. Tem alguns amigos que até tem bastante grana. Dane-se. Eu sou amiga deles porque a companhia deles realmente me interessa. De verdade. Tipo, é a companhia deles. Se amanhã um ou outro amigo que eu tenho que são ricos ficarem pobres, eu vou falar, beleza, agora você vem almoçar aqui. Você vem almoçar aqui que eu faço almoço bom com o qual você está acostumado. Entendeu? De verdade. E eles sabem, né? Eles sabem. E eles sabem, por isso que eles confiam em mim. Né? Então, assim, uma bobagem que você está falando, Izuna. A Bruna exige o político... Eu não exijo nada. Eu não exijo nada. Tá? Até ela apontar um bom candidato. Não aponto ninguém, filha. A agenda totalitária esquerdista já terá tomado tudo. A agenda totalitária esquerdista já tomou tudo! Que parte você não entendeu, filha? Que parte você não entendeu que a agenda totalitária já tá assim... Faz tempo tomando tudo. Só que eu me conscientizei de que o ser humano tem uma coisa chamada livre-arbítrio que permite que ele recuse essa agenda em prol de valores. E eu tento falar para as pessoas, olha aqui o quanto é bom
o quanto esses valores são verdadeiros e bons. Só isso, tá? Mas ela não se importa, o que importa é a perfeição. Você, Izuna, me perdoa, mas você precisa comprar a cartilha Caminho Suave. Começar na página 1 até a página 10. Depois você volta e a gente conversa aqui. Porque você não entendeu nada do que eu falei aqui. Esse é... Veja, você sabe por quê que eu faço o que eu faço? Para ajudar pessoas como você a enxergarem. Porque você está mostrando aqui cegueira. Você está cega de idolatria. Você está cega de idolatria. E você está tentando convencer as pessoas para quem você está falando que eu não me importo com elas. Será que sou eu que não me importo com elas? Será que dizer para as pessoas não deem bola demais para o político que, enfim, tá nessa pelo poder e esse cenário que a gente está de crise moral, então seria impossível que a gente tivesse opções de homens virtuosos, mesmo porque um homem virtuoso nesse meio de crise moral, ele cai, né? Por isso que o Pablo Marçal até tá indo bem. Se ele não derreter na campanha, ele vai indo bem. Porque justamente porque ele sabe jogar o jogo. Mas se ele sabe jogar o jogo é porque ele não é moral. Porque o jogo não é moral. Como é que você vai jogar com o cara como Boulos? Você espera moralidade, você se ferra. O Bolsonaro nas 4 linhas, ele tomou na cabeça bastante, né? Todas as vezes que ele tentou, digamos assim, jogar limpo, ele tomou na cabeça. A gente sabe disso, a gente viu isso acontecer. Não ele, eu vou falar de uma pessoa que eu conheço melhor, o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo é uma pessoa decente, é uma pessoa íntegra. Ele, durante todo o mandato dele como ministro das Relações Exteriores, inteiro, o mandato inteiro dele como ministro das Relações Exteriores, ele jogou limpo. Ele saiu do governo. Ele tomou na cabeça. Porque o contexto é de crise moral. Como ele jogou limpo, uma hora ele ia tomar na cabeça. Ele e outras pessoas antes. Foi o caso da Letícia Catelani também. Ela deu uma entrevista para um podcast da Oeste, chamado As Liberais, no comecinho do programa. No comecinho, foi um dos primeiros episódios, né? E ela conta o que aconteceu, o período que ela ficou no governo e tal. E percebe claramente, ela durou pouco no governo. Por que ela durou pouco? Porque ela seguiu a verdade. Ela falou, eu me comprometo, meus compromissos são esses. Eu vou agir conforme meus compromissos. Ela não foi pilantra. Ela tomou na cabeça. Né? Entendem o que eu tô falando? Então, assim, veja, esse é o ponto. Agora, tem nada a ver com o que você falou aqui, tá? Uma bobagem enorme, Zuna. Você tá tentando provar para as pessoas que sou eu que não me importo com ninguém. Enquanto você tá tentando provar para todo mundo que sou eu que não me importo com ninguém, eu tô aqui segurando a cordinha, porque a hora que a ponte em que você tá metendo o pé cair e derrubar todo mundo junto, eu vou estar lá na extremidade para puxar os que eu consegui. E aí eu vou ficar vendo você, né? Espero que alguém te puxe também. E assim, se na hora que a ponte cair, eu for a única pessoa que estiver te estendendo a mão, fica tranquila que eu vou te puxar para fora. Fica tranquila. Eu vou te puxar para fora. Porque é o que eu faço todo dia. Com todas as pessoas que me dirigem comentários como você. E não tem problema, porque isso é cegueira. E nós somos humanos e nós erramos, né? Tá? Então, enfim. É isso. Eu vou pedir para vocês que não entenderam nada. Aí a Izuna fala, o povo só quer viver sua vida em paz. Acontece que o povo foi desumanizado e seus valores legítimos criminalizados. Como é que você diz que o povo foi desumanizado se apenas indivíduos podem ser desumanizados? Ninguém tira a minha humanidade. Olha só, vamos pensar nos primeiros mártires. Vocês estão... Olha, tem um livro chamado Tesouro da Sabedoria Católica. Vocês têm uma compilação de todos os nomes principais de todos os textos da Igreja Católica, né? Mas não são só os maiores. Você tem ali aqueles primeiros homens santos mártires. Santo Inácio de Antioquia, São Cipriano em especial. São os 2 primeiros que aparecem e 2 os mais impressionantes, né? Vocês vão ouvir aqueles homens falando. O que vocês estão vendo ali? Vocês estão vendo ali pessoas que vão ser martirizadas pelo Império Romano por professarem sua fé. Eles morrem como Cristo. Como é que você vai me dizer que isso é uma pessoa desumanizada? Isso é uma pessoa repleta de humanidade. Isso é uma pessoa que
assim, extravasa, que abunda a humanidade nessa pessoa. Essa é uma pessoa que melhor exprime a humanidade. A pessoa que diz, veja, eu renuncio ao medo, ao terror, a isso, aquilo, porque eu sei qual é o caminho da felicidade. E se ele está me dizendo para eu ajoelhar diante da estatuinha de Augusto e dizer que ela é o caminho da felicidade, eu não vou me ajoelhar. Veja, você manter e você exprimir o livre-arbítrio em conformidade com o conhecimento do bem até o último momento da sua vida, ainda que você esteja sendo preso e crucificado, isso é o máximo da humanidade que a gente pode alcançar. Então, assim, não existe um povo ser desumanizado e os valores legítimos criminalizados. O que existe é o seguinte, você tem disputa de poder em que as pessoas que estão degradando totalmente a moralidade, a cultura, etc., jogam sujo. E você tem indivíduos que precisam reconhecer a sua humanidade para não cair nisso. Ao mesmo tempo, num ambiente de profunda crise moral, quais são as lideranças políticas que vão aparecer? Aquelas contaminadas por todos os problemas que nós estamos vivendo. De modo que você exigir que alguém comemore as virtudes dessa pessoa é um pouco demais. Ainda que seja natural que no momento de decisão de, tá bom, mas quem senta na cadeira, vai você, diga, quem você prefere que sente na cadeira? Fala, para esse aqui que é menos pior. Tudo bem, são coisas diferentes, meu Deus do céu. São coisas diferentes. Vocês têm que aprender a distinguir o essencial do secundário. Decidir quem é o menos pior é secundário. O essencial é reconhecer qual é o caminho que nós precisamos trilhar. E o caminho que nós precisamos trilhar não é ficar ali balançando a ponte. É só isso, tá? Enfim, vai ter muita incompreensão aqui nessa live, não tem problema. Não tem problema, tá? Sou tua aluna, Cris Vieira, sou tua aluna na Ascensão da Inteligência e pode dizer que a tua entrega está além do valor. O curso é realmente uma formação. Obrigada, Cris. Às vezes eu preciso cancelar aulas, nem toda semana estou presente, mas obrigada pela compreensão de vocês. Também tem tanta aula na plataforma que eu acho que se eu cancelar algumas não vai ser por falta de conteúdo que vocês vão ficar, né? Tem muito curso lá para quem quiser ver, né? Marçal é marketing, frequentou escola de comportamento, coach, o cara sabe como brincar com o que a gente pensa, profissional, ele nessa área exatamente. Vocês querem que eu louve um nego desse? Desculpa, não dá. Não dá. Ele é bom nisso, não tô dizendo que não é. Mas não me peça pra ter compromisso com isso aí, tá? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada aí por vocês que... aqui, ó, esse é o livro que eu tô falando, ó, Tesouro da Sabedoria Católica, é fenomenal. Obrigada pelo comentário, Frederico, muito obrigada aí por todos vocês, vou encerrando essa transmissão, tá? E em suma, o que eu queria deixar de recado para vocês é o seguinte, façam essa pergunta que eu me fiz em 2022. Eu me fiz essa pergunta em 2022, olha, eu tava, em 2019, vocês sabem onde eu tava? Organizando manifestação para apoiar a reforma da Previdência, eu fiz isso. E naquele momento, realmente, eu achava que era importante. E hoje eu vejo que eu estava um pouco iludida. Mas assim, não que eu me arrependa, não me arrependo, porque eu não teria como ter entendido a que ponto a crise moral manchava as nossas relações políticas como um todo, sem entender aquilo. Por quê? Porque a dimensão do político envolve o que nós fazemos juntos, né? O quanto nós nos importamos uns com os outros. E eu não tava ali. Eu tava ali porque eu falei, cara, as futuras gerações, se a gente fizer essa reforma, vão sofrer menos. Eu tenho filho, né? Por isso que eu tava ali. O meu motivo por estar ali é o mesmo motivo que depois me fez perceber que era melhor eu estar em outro lugar, entende? Então, o que eu queria que vocês fizessem essas perguntas, sabe? Quais são os compromissos essenciais? E quais são compromissos secundários? Tudo que se refere ao nosso cenário político são compromissos secundários.
porque o nosso problema é a crise moral. É isso. Dá pra resumir em uma linha esse vídeo de 1 hora. Tá aí resumido em uma linha esse vídeo de 1 hora, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima. Votem quem vocês quiserem. Tanto faz. Eu sei que ninguém que tá aqui vai votar no Boulos, mas de resto, honestamente, se concentre no que é essencial.